todos, boa noite, sejam bem-vindos à próxima palestra, que é um bate-papo, né, entre eu e a Clarissa e a Chiara. A Clarissa é psicóloga formada pelo FMG, ela tem um e-book que chama Limite na Medida Certa, e a Clarissa tem um programa de atenção aos pais, né, mães e pais, que se chama Escola de Pais Bifamily. É um programa muito bacana e interessante, tem um link no nosso site para vocês conhecerem melhor. Então ela ajuda pais e mães a construírem um relacionamento melhor com seus filhos. E eu bati um papo com ela sobre a construção de um ambiente inspirador para as crianças se alimentarem. A Clarissa fala de forma muito simples e gostosa de ouvir e acho que é uma boa palestra para encerrar o dia de hoje. Tá legal? Espero que vocês gostem. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau. Olá, pessoal, bem-vindos todos à palestra de agora. Vai ser com a Clarissa e a Chiara. Clarissa, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer imensamente sua presença, dizer que é um grande prazer estar com você aqui, ouvir suas palavras, ouvir a forma doce com que você traz as coisas, né? Eu acho que a gente, sempre que te ouve, traz reflexão, traz introspecção e eu acho que o momento que o Conalpo tá hoje, né? Acho que o evento, essa edição, ele está muito ligado a tudo que você tem para falar para a gente aqui hoje. Então, eu queria agradecer imensamente. Eu vou te apresentar rapidinho, aí você já pode falar um pouquinho melhor sobre o seu trabalho também. A Clarissa é mãe do João e do Lucas, ela é psicóloga, formada pela Universidade Federal de Minas. Ela é autora do e-book Limite na Medida Certa e ela é fundadora da Escola de Pais Bifamily. Vocês podem entrar no site dela direto no nosso site. Clarissa, se você puder, por favor, começar falando um pouquinho do seu trabalho e da sua história, acho que vai ser bacana para a gente contextualizar. Obrigada, Aline. Então, como você falou, eu tenho dois... para mim também antes de me apresentar, para mim é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E oi para todo mundo que está aí assistindo a conferência. Então, pessoal, eu sou mãe do João, que ele tem 9, e o Lucas, que tem 2 anos. E meu trabalho na Bifamily, ele começou, na verdade, desde o início da minha carreira. Eu sempre me interessei muito pela psicologia educacional, pelas crianças, pelo desenvolvimento. Eu trabalhei em escola, enfim, eu sempre fui para essa área. E eu comecei a perceber que o trabalho, às vezes, que a gente fazia com a criança, ele tem um resultado, dependendo se a gente faz um bom trabalho, ele tem um resultado muito rápido, né? A criança, ela é muito flexível. Mas, às vezes, né, na maior parte das vezes, quando essa criança ela volta ali para aquele sistema, ela volta ali para aquela família, grande parte daquilo que foi trabalhado, às vezes, com a criança, vai se acomodar de novo de acordo com o que a família tá trazendo. Então, eu optei por trabalhar com os pais, que eu sinto que são a raiz, né, de todos esses sintomas, ou da maior parte desses sintomas, dessas questões que as crianças às vezes trazem à tona. E a base do meu trabalho na Bifamily, eu trabalho com pais que estão realmente dispostos a assumir a responsabilidade por aquilo que as crianças estão trazendo. Então, o trabalho que eu falo que todo o processo de educação, né, na verdade, meio que inspirando no que o Rudolf Steiner, que é o fundador da pedagogia Waldorf, ele fala que toda educação é autoeducação. E é exatamente esse processo que eu conduzo dentro dos cursos, dos workshops que eu ministro lá na Bifamily, né, que eu coordeno. Então, é um trabalho que a gente está o tempo inteiro olhando para a criança, percebendo o que ela está trazendo à tona, mas sempre voltando e buscando a raiz disso, a correspondência disso dentro da gente, pai e mãe. Como uma possibilidade de, à medida que eu vou mudando aqui dentro, o meu filho vai respondendo e a coisa vai modificando aí nesse sistema. Então, essa é a base do trabalho da Bifamily, né? Esse processo de autoeducação dos pais, e não
foco, a criança acaba que ela deixa de ser o foco num determinado momento. Bacana. Então, seria isso, Anny. Muito bacana. E, bom, a gente vai falar bastante sobre o ambiente, o contexto, né? Então, acho que isso tudo que você traz com a B-Family, a gente vai tentar trazer um pouquinho hoje para a parte da alimentação, né? Então, não só a refeição em si, no sentido de tem os 5 cores no prato, mas o que está acontecendo à volta dessa criança, né? Em relação a tempo, espaço, contextualizar qual que é o pano de fundo, né? O que está acontecendo na vida dessa criança e como que isso pode impactar no momento da refeição. Tá. Então, é o seguinte, eu sinto que tem algo que vai guiar a nossa vida, que é o ritmo, assim, né? Que é essa nossa relação com o tempo e com o espaço também, né? Mas essa relação com o tempo, que eu tô chamando de ritmo, é a nossa relação com o tempo. É como se esse tempo e o espaço, eles fossem à margem de um rio que conduzem a nossa vida. E essa nossa relação com essa margem de cá, que seria o tempo, eu sinto que é como se fosse uma grande respiração. E a criança, né, assim, hora a gente inspira, vai para dentro, se concentra, percebe o que está acontecendo aqui dentro, e hora a gente vai para fora, se expande, se relaciona com as outras pessoas. E a criança, ela vem numa frequência, num ritmo, quando ela chega nesse mundo, muito diferente da que a gente adulto tá sintonizado. A gente está o tempo inteiro, né, assim, na mente, que é uma realidade bem ilusória, né, que muitas vezes eu estou pensando uma coisa que nem está acontecendo nesse momento mesmo, aqui nesse instante que eu estou vivendo, mas na minha mente a coisa tá, já fui passado para o futuro, enfim. A gente está numa frequência muito acelerada e a criança ela vem numa outra frequência. E eu sinto que essa frequência da criança, né, esse ritmo da criança, ele é um ritmo muito mais natural, muito mais orgânico, muito mais alinhado com a natureza mesmo, com o que está ao nosso redor. E a gente está num ritmo externo, é um ritmo que eu vou falar assim, é um ritmo social, um ritmo muito acelerado, muito ilusório, assim, né? O ritmo da internet tem muita informação, tem muita coisa chegando até a gente, tem muita distração, né? Muita coisa piscando, muita luz, enfim, e tudo isso levando a gente para fora e desconectando a gente desse ir para dentro, desse realmente ver e digerir esses processos. Então, uma coisa que eu sinto que é extremamente importante quando a gente vai olhar para a alimentação da criança é perceber esse pano de fundo, esse ritmo. Como que eu, pai, né, uma vez que eu acabei de falar lá no início, a hora que eu me apresentei, que a base do trabalho da B-Family é a autoeducação, né, esse processo de, a criança, a base, por que é a autoeducação, né? Porque a base do processo de aprendizado da criança é a imitação. Ou seja, a criança, ela vai imitar, ela está aberta, ela é como se fosse uma pequena esponjinha no fundo do mar que vai filtrar tudo que está ao redor dela. A criança, ela é tão sensível, que ela é capaz de sentir o que a gente está sentindo, principalmente as pequenininhas. Às vezes, captar o que a gente está pensando, assim, de alguma forma, né? Se a gente está ansioso, se a gente está preocupado com alguma coisa, a criança acaba percebendo isso, assim. E uma prova disso, assim, se a gente parar, né, eu gosto de falar isso, não compra, não acredita no que eu estou falando, não. Observa e vê se faz sentido para você. Observa aquele dia que você está mais estressada, está mais agitada, como que o seu filho vai se comportar. Um dia que você está mais tranquila, um dia que você está mais triste. Observa como que a criança, ela de alguma forma, ela se sintoniza na nossa frequência. Nossa, assim, ela começa a perceber. perceber. Em casa é muito nítido. Muito nítido. Às vezes, Com assim, certeza. é aquele dia que você fala, você tá querendo me tirar do sério, mas na verdade você já tá fora do sério. Exatamente. Você não tá no seu normal. Né? E parece que eles sentem, é muito nítido mesmo. Claro.
Então, assim, quando essa mãe, né, e esse pai, mas principalmente essa mãe nos primeiros anos de vida, enfim, mas esses cuidadores dessa criança, eles estão dispostos a assumir a responsabilidade e entender, opa, peraí, se eu sou essa fonte principal de inspiração para o meu filho, deixa eu cuidar daqui, dessa minha relação com o tempo, desse meu ritmo. Uma vez que eu quero inspirar eu quero inspirar uma forma harmônica do meu filho se relacionar com o alimento ou com o que quer que seja, com a vida, com as pessoas. Mas a base do trabalho é olhar para a nossa relação com tudo, assim, né? Como esse grande fonte de inspiração para as crianças, esse modelo digno de ser imitado pelas crianças. Então eu falo, né? A minha meta, né, assim, é me tornar um exemplo digno de ser imitado pelo meu filho, né? Então, uma vez que eu tenho isso em mente, sabendo que essa criança está olhando para mim com todos os órgãos dos sentidos dela ali atenta, tudo que eu faço, inclusive ela é capaz de sentir o que eu sinto. Peraí, como que eu estou me relacionando com o tempo? Sabe, será que eu tô... E aí eu vou falar muito da questão da alimentação, assim. Como que são as refeições na minha casa? Como que é a minha relação com o alimento? Então é de extrema importância a gente revisitar a nossa história, tá? A nossa história alimentar, que ela começa no momento que a gente nasceu. Eu sinto que a criança, quando ela está no útero materno, ela é um com a mãe, né? Ela está ali e ela tem todas as condições, ela tem tudo que ela precisa. Ela está num ambiente com uma temperatura ali mais ou menos estável, ela fica escutando os sons do corpo da mãe de uma forma quase que constante, ela está recebendo o alimento que ela precisa através do cordão, enfim, ela está ali, está tudo praticamente, né, assim, ela é capaz de sentir o que a mãe sente, é claro, se a mãe também tem, né, algumas emoções assim mais instáveis, é capaz a criança sente, a gente já sabe, isso gera umas alterações na criança, mas a criança tá ali num estado de muita tranquilidade, de unidade com essa mãe. A partir do momento que ela nasce, ela vai viver uma experiência dual. Ou seja, ela vai entrar em contato com essa dualidade de luz, de sombra, de frio e de calor. E ela vai sentir também um dos primeiros contatos dessa criança com a falta, com esse sentimento de sofrimento, de incomodidade. É a hora que ela vai sentir fome. Então, a maneira que essa criança, né, que ela vai perceber, opa, eu não tô mais naquele lugar perfeito, harmônico, maravilhoso que eu tava antes, que era o útero, que era a barriga da minha mãe. As coisas estão mudando. E aí ela vai sentir fome. E a maneira que essa criança, ela vai ser amamentada, que ela vai ser tocada, o que essa mãe está sentindo, o que essa mãe está pensando, esse ambiente ao redor, se é um ambiente assim mais aconchegante, ou se tem muito barulho, se tem muita gente, tudo isso vai influenciar uma série de questões. Essa experiência da criança com a falta, com o desejo, e vai, inclusive, ser um pilar fundamental para esse campo emocional da criança. Por quê? Porque a gente tem uma prova disso, eu sinto que se a gente for olhar hoje para a nossa vida adulta, como que a alimentação ela está diretamente ligada ao nosso campo emocional, né? Como que se a gente olha para a nossa vida hoje, a gente tem qualquer desafio, se a gente está mais ansioso, se a gente está triste, se a gente está com raiva, como que isso impacta na nossa alimentação? Tem gente que come mais quando está ansioso, tem gente que para de comer quando está triste. Enfim, a alimentação ela tem essa relação direta com esse nosso campo emocional, porque desde o primeiro momento que a gente chega ao mundo e que a gente começa a sentir essa falta, né, a gente vai ser nutrido por essa mãe. Então, eu sinto que essa mãe precisa de estar, né, não é tem que, eu não gosto muito disso, assim, mas é importante que a gente assuma essa responsabilidade desse papel que a gente escolheu de ser mãe. E entenda que eu preciso estar o tempo inteiro observando a mim mesma como esse exemplo, como essa fonte de nutrição do meu filho. Né? Não só se eu estou amamentando ou se eu amamentei, mas como essa pessoa que vai preparar esse ambiente para a criança se alimentar. E esse ambiente, aí voltando
lá no início da pergunta que você começou perguntando o ritmo, ele passa por essa minha relação com o tempo, comigo mesma, né? Como que eu tô, o que está acontecendo aqui dentro, como que eu tô, né? Como que está o meu campo emocional, eu já revisei a minha história alimentar, como é que é isso? Porque se eu não reviso, se eu não olho para mim, eu tenho uma tendência a duplicar aquilo que não foi trabalhado. Tudo que está no meu inconsciente, que eu não acessei, que está ali escondidinho, que a gente julgou ao longo dos anos para debaixo do tapete, ou que a própria criança não tinha como tomar consciência, né, de determinadas coisas, e aquilo foi para o campo inconsciente, a criança vai vir à tona na minha relação com meu filho. Então, eu sinto que a Clarissa, deixa eu só te interromper pra gente, só para eu entender assim na prática, por exemplo, quando eu falo dessa relação espaço e tempo, então, por exemplo, a gente até os 6 meses, né, se a gente está falando em aleitamento materno exclusivo, eu tenho a mãe como essa única fonte de nutrição, né? Então, essa responsabilidade imensa que é nutrir uma criança, né? Ser a única fonte ali de nutrição. E a gente, infelizmente, tem no Brasil uma licença de maternidade de 4 meses, né? Então, perto dos 4 meses, aonde que eu tô com a minha cabeça também, em tempo e espaço, já pensando no que pode acontecer ou o que não pode, nas minhas expectativas em relação ao que eu preciso que meu filho apresente ou não, porque eu já penso que lá na frente ele vai sentir fome, ele vai ficar desnutrido, eu não vou conseguir delegar a função que era minha apenas de nutrir, né? Eu não vou conseguir delegar essa função para outras pessoas, mas eu vou precisar delegar. Então, talvez esse seja um dos maiores contextos que a gente tem quando a gente fala de tempo e espaço, né? Porque a introdução alimentar acontece com toda essa turbulência na vida, na nossa vida emocional até, né? Assim, porque você fica pensando que, eu acho que o momento em que a gente começa a pensar em delegar a nutrição, por mais que a gente brigue e fale, não é função só da mãe, eu acho que a gente acaba trazendo pra gente essa responsabilidade imensa e tendo essa dificuldade de soltar também, tendo a dificuldade de falar, não, vai dar tudo certo com outras pessoas. Então, se a gente pensar em introdução alimentar, é mais ou menos esse momento de tempo e espaço também, né? Claro. É um grande desafio, né, essa questão, e até esse prazo aí, né, para a gente voltar para o mercado de trabalho, ele é muito curto, é no momento que a mãe está conseguindo relaxar, está conseguindo sentir mais a criança, olhar, né, perceber as necessidades desse ser, eu sinto que é o momento que a gente está começando a sintonizar com o neném. Né? Assim, claro que cada relação vai ter as suas peculiaridades, e aí já começa a entrar essa questão da ansiedade, né? De, agora eu tenho que voltar, como que eu vou fazer? E realmente é uma situação, assim, bem delicada, né? Que, claro, vai ter a ver com as escolhas de cada uma, mas o que eu sinto é que a gente primeiro precisa de uma coisa que eu trabalho no Zoom Zoom, que é um curso de mães que eu coordeno, é um grupo de mães que eu coordeno. A primeira questão que eu trabalho com elas, já no início, é a questão da presença, sabe? Porque eu sinto que vão ter coisas que vão fazer parte, assim, é claro que a gente tem como escolher, mas às vezes eu estou fazendo essa escolha, né? Eu não tenho quem me apoie, eu preciso de trabalhar, eu tenho que voltar para o trabalho, enfim. Não quero nem entrar muito nesse mérito, porque eu sinto que isso é de cada um, da história de cada um, mas assim, talvez a maioria das mulheres tenham que voltar para o mercado de trabalho, né? Então é isso, assim, no momento que eu tô com meu filho, eu realmente estar ali inteira. Por quê? Porque a partir do momento que eu vou lá para o futuro, que eu vou entrar nisso, eu vou começar a trabalhar, e eu sei que isso é um grande desafio, é um trabalho para uma vida. Né? Essa questão de você realmente conseguir estar ali presente, porque nesse instante que você está amamentando o seu filho e que você está pensando lá no trabalho, que você não pode fazer nada para mudar isso, porque você está aqui com o seu filho, você não está lá no trabalho. E a sua mente está no trabalho e o seu corpo físico está aqui com o seu filho, que a criança começa a sentir essa desconexão, essa sua ausência. Então, se você consegue fazer práticas, exercícios que te apoiem a viver cada vez
estar, né, cada vez mais mentalmente, emocionalmente e fisicamente no mesmo tempo e espaço, né, eu sinto que isso apoia esse processo de toda maneira. O momento que você está no trabalho, você está no trabalho, aceitando essa escolha, aceitando essa condição, sabe? Porque, né, eu sinto que, assim, é claro que a gente vai fazer os movimentos que a gente precisa de fazer, mas cada coisa é no seu tempo. E no momento que você está ali com seu filho amamentando, você está realmente presente, entregue, e não estou aqui, estou pensando em outra coisa. Então, eu sinto que esse seria um primeiro ponto para responder a sua questão, Aline. E um segundo é perceber essa questão do ritmo, né, que eu estava falando lá atrás, dessa minha relação com o tempo. Então, como que eu me relaciono com o tempo, né? E aí vem isso. Se eu realmente estou presente para as coisas que estão acontecendo, eu vivo mentalmente no passado, eu vivo mentalmente no futuro. E perceber que a criança, é o que eu estava falando no início, ela está conectada com esse ritmo natural. E o que eu estou chamando de ritmo natural é esse ritmo que ele é dado pela natureza. Ou seja, existe um ritmo diário que é dado pelo sol. Existe um ritmo semanal, talvez aí, ou mensal, que ele é dado pelos ciclos lunares, né? Que a gente consegue ver aí como que a lua ela vai mudando e que tem um ritmo, né? Ela muda, ela vai passando por cada fase. Existe um ritmo anual que ele é marcado pelas estações do ano. Então, é eu perceber o que esse momento, né, natural, o que está acontecendo, e entender que a criança, é importante, né, eu estabelecer essa relação dessa criança com o tempo, eu preparar esse ambiente para essa criança chegar, muito levando em consideração esse ritmo natural da criança, assim, por exemplo, o que eu estou querendo dizer de uma forma prática? É importante que a criança, né, claro que hoje eu estou falando de uma criança maiorzinha, ela acorde bem juntinho com o sol e ela vá, a casa também, a nossa casa, né, ela já vai se aquietando à noite, vai se, Clarissa, mas aí eu só chego em casa para encontrar com meu filho às 6 da tarde. E aí é a nossa tendência, né? A gente chega às 6 da tarde e aí a gente quer estar com a criança e quer aproveitar ao máximo, e liga um monte de luz e faz um monte de barulho, mas a gente esquece também de respeitar esse ritmo da criança, que já viveu todo um dia, mesmo que longe da mãe, ela viveu todo um dia ali, já vivenciou várias coisas, e é claro que tudo que ela quer é estar próximo da gente e a gente também. Mas como que eu posso viver um momento de qualidade, mas sem ir contra esse ritmo natural? Uhum. Então, eu sinto que a gente precisa de levar em consideração, né, essas questões. É o nosso ritmo interno, porque cada uma vai ter um ritmo, vai ter um trabalho, vai ter uma realidade. Cada família vai ter uma realidade, um contexto, né? Mas a gente precisa de perceber esses ritmos naturais também. O verão, qual que é o convite do verão? Às vezes é ir mais para fora, e a gente vive aqui no Brasil quase que num verão, no ano inteiro, né? Até a questão da fome, né, Clarissa? A questão da fome. Você ter mais fome no inverno, você ter menos fome no verão, porque o calor te dá mais indisposição. São coisas que às vezes a gente não relaciona, né? O tipo de comida que a gente come, o jeito que a gente come, né? Então a gente come muito mais comidas com a mão no verão do que no inverno. Então tudo Com isso. certeza. E aí, assim, a gente tem as diferenças até de países, né? Países mais quentes, países mais frios, estados, né? Então é difícil, não existe uma regra geral, né? Mas você realmente observar o que está acontecendo ali, né, na sua vida. Muito interessante. E é observar a si mesma, né? Isso que eu estava falando, assim, observar a sua história com o alimento, observar a sua relação com o tempo, observar a maneira que você ocupa o espaço e observar o seu filho também, sabe? Observar o que essa criança está trazendo à tona, porque essa criança é um espelhinho muito fiel de questões que às vezes a gente não consegue ver sozinho. É como se a vida entregasse um presente pra gente, um espelho. Um cristal. Eu falo assim que as crianças, elas são como um cristal transparente, muito fiel de questões que às vezes estão no meu inconsciente. Então, é nessa relação com a criança, nesse olhar para a criança e nesse olhar para dentro, que a gente vai ter essas respostas para buscar
essa forma respeitosa de criar esse ambiente de alimentar o meu filho, de nutri-lo, porque uma coisa que eu gosto sempre de falar, Aline, é que está na essência do feminino, e eu acredito que nós, é essencial, né, nós que somos mulheres, assim, mães, mas os pais também, eu acredito que todo ser humano tem internamente algo feminino e masculino, essas duas polaridades dentro de si. Mas nós que somos mulheres, é claro que a gente tem exacerbado essa é a essência do feminino. E nutrir, cuidar, são questões essencialmente femininas. O que eu quero dizer não é que o homem não pode cuidar e nutrir. Eu acabei de falar que existe, né? Ele também traz esse aspecto feminino interno, todos os homens. Mas é do nosso corpo que brota o alimento. É no nosso corpo que existe um órgão que é capaz de gestar essa criança. E quando eu entendo isso, eu me aproprio, mas não com imposição, de uma forma autoritária, eu me aproprio com amor desse ato. E aí você falou assim, às vezes eu vou ter que delegar essa questão da alimentação do meu filho. Mas se eu estou conectada com isso, né? Com isso que existe, com essa minha capacidade de nutrir, de cuidar, se eu estou conectada com o meu ritmo interno, se eu estou observando o ritmo natural, se eu estou percebendo o meu campo emocional, eu já olhei para a minha história alimentar, já vi o que aconteceu lá atrás, quais são as minhas questões, e eu estou disposta a trazer isso tudo para uma outra pessoa e falar com uma outra pessoa e aos poucos ir guiando, né? Preparando essa pessoa e guiando tudo é possível, sabe? Assim, não tem uma regra. Eu acredito que a gente precisa de realmente entender qual é a nossa responsabilidade aí e ir guiando, mesmo que seja para delegar, para capacitar uma pessoa, para preparar uma pessoa para apoiar o meu filho nesse processo. Ou para ser a grande guia. Essa pessoa tem que estar em bastante consonância também, né? Com o que Claro. a gente espera. Porque senão, realmente, as coisas não andam. Muitas vezes a gente está esperando algo que não vai acontecer, porque a gente não tem um parceiro ali, né? Enfim, eu sempre como eu falo muito sobre BLW, né? Todas essas questões são muito nítidas, assim. Inclusive do medo, da tensão. Então, das expectativas. Então, às vezes você ouve, né, uma família falar, mas meu filho não pega nada, mas ele nem pega, ele pega brinquedo, leva a boca e tal, mas na hora da comida não leva. E aí você vai olhar o entorno, olhar essas questões de tempo, espaço, aí você está vendo grandes expectativas, você está vendo tensão e medo do engasgo, expectativa de que a criança vai pôr na boca comer, então olhar muito direcionado para a criança, olhar direcionado, então não é um ambiente relaxado, onde as pessoas estão comendo, né? Não, existe toda uma tensão e expectativa em relação ao que será que vai acontecer na hora que colocar na boca, né? Então, e tudo isso vem à tona. E aí, na hora de dividir o cuidado, então eu preciso, enfim, eu queria muito, acho muito legal o PLW e tal, mas meu filho precisa ir para a creche, eu vou voltar ao trabalho, ele vai ficar com outro cuidador. Como que eu vou orientar isso? E o que eu sempre falo é isso, da parceria. Enquanto as pessoas não entenderem, né? Então, o bebê vai confundir se eu vou deixar ele comendo sozinho em casa e na creche eles não vão deixar comendo sozinho, eles vão oferecer. Sim, ele vai confundir se vocês tiverem propostas completamente diferentes. Então, não é porque na creche eles vão oferecer que eles precisam necessariamente forçar a criança a comer além do que ele comeria, ou eles podem ter a mesma linha de pensamento que você, ainda que eles não façam exatamente da mesma forma que você. Mas vocês precisam conversar, né? Esses dois cuidadores precisam se conversar. Senão aí a gente realmente vai estar desconectado, né? Não tem conexão. E a criança como fica nesse meio? Perdida. Ela não sabe o que fazer. E aí que, se a gente não olha tudo isso, né? Onde que essa criança está inserida em tempo e espaço? Tudo se perde. E Clarissa, uma coisa que você sempre coloca muito na sua fala é sobre a questão do movimento e do sono também. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Claro.
Então, eu sinto que o ritmo, né, que a gente estava falando lá no início, voltando toda hora nele, né, mas assim, o ritmo, ele é esse pano de fundo para a gente estabelecer uma rotina, né, ou seja, para a gente, claro, igual eu falei, o ritmo ele é uma respiração. Eu não acredito muito em rotina rígida, tem que fazer isso, A rotina, ela traz segurança para a criança, mas às vezes a gente fica muito enrijecida numa rotina e acaba gerando um ressecamento nessa relação nossa com o tempo. São meio de esse menino tem que comer e agora tomar banho. Não. E a gente vai entrando numa forma muito seca, muito engessada de se relacionar com o tempo. Então, dentro daquilo que eu estava falando do ritmo, né, que é esse pano de fundo para a rotina, e a rotina eu considero essas 3 questões que eu já vou te falar, esse ritmo, a gente tem que entender que ele é uma respiração, que a gente tem que respirar. Hora eu vou para dentro, hora eu vou para fora. E com a nossa rotina, com a nossa relação com o tempo, é assim também. Então, tem 3 questões que são importantes a gente considerar quando a gente está falando de rotina de criança, a gente está falando de alimentação, né? Então, se eu estou com algum desafio com meu filho na alimentação, eu tenho que olhar outros 2 pontos também, que é o movimento, né? E para a criança pequena, ele está muito relacionado ao brincar, e o sono. Então, eu acredito que uma criança, e eu vejo isso muito na prática também, uma criança que se movimenta com liberdade, que ela circula em espaços naturais também, né? Ela tem acesso a brinquedos naturais, a brinquedos simples, brinquedos que ela pode interagir. Ela brinca dentro de casa, que é um brincar mais concentrado, e aí eu tô falando de inspiração. Ela brinca fora de casa, ela expande, ela corre, ela pula corda, ela sobe em árvore. Ou ela vai simplesmente ser um bebezinho, ele vai experimentar estar do lado de fora, num quintal, explorando, pegando uma pedrinha, levando a boca, ou... Enfim, ele tá ali, pegando um toquinho de madeira e ficando horas ali segurando aquele toquinho, enfim. Uma criança, ela tem essa possibilidade de movimentar com liberdade num espaço preparado por um adulto seguro, que ela possa se movimentar e experimentar com liberdade, experimentar o próprio corpo, sem alguém toda hora intervindo nesse movimento ou direcionando esse brincar da criança, que se movimenta com essa liberdade, gasta energia, essa criança, ela tem maior disposição ou condições de comer o que vai ser oferecido, porque ela gastou energia, ela explorou, ela sabe, ela se apropriou do próprio corpo, ela está descobrindo o próprio corpo. Não é uma criança que está cheia de brinquedos, geralmente brinquedos eletrônicos, que já dizem o que ela tem que fazer. Se aperta esse botão, faz isso. Se aperta esse outro, faz isso. Uma criança que interage de forma natural com ambientes naturais, né, tanto dentro quanto fora de casa, com brinquedos simples, ela tem uma predisposição maior para alimentar do que o adulto quiser. E esse alimento, né, essa alimentação, ela também vai ser uma alimentação mais autônoma, ao passo que essa criança também vai ter disposição e vai ter vontade de alimentar de coisas que ela tem que, por exemplo, uma cenoura, um pedaço de cenoura, um pedaço de maçã que ela vai mastigar, que ela também vai gastar energia. E uma criança, né, e aí ela vai estar cansada, ela já movimentou, ela já é quase que óbvio, né? Assim, é tão simples, mas a gente complica muito as coisas, né? Mas assim, ela brincou, ela gastou energia, ela se alimentou bem, ela vai ter sono e ela vai dormir. É claro que não é tão matemático, né? Que vão ter várias outras questões que vão entrar aí, mas eu sinto que quando a gente está com algum desafio na alimentação, ou a gente está olhando para essa questão, é importante a gente ver esses 2 pontos também, que são complementares e independentes, assim, né? Interdependentes, que é o movimento, esse brincar que possa acontecer da maneira mais livre possível. Aí tem gente que fala assim, Clarissa, meu filho passa o dia inteiro na escola, eu acho que lá ele brinca e movimenta bastante. E o que eu vejo de muitas escolas hoje, assim, são espaços muito pequenos, a maioria de cimento, assim, todos, né, assim, aquele tanto de muro e tal, difícil, ou muito plástico, muito difícil da criança ter com atividades muito conduzidas, muito rígidas, e a criança tem dificuldade mesmo de se movimentar, de liberar, de gastar energia, de explorar o próprio corpo, de perceber os seus limites. E isso é extremamente importante para ela ter vontade também de comer, para fortalecer essa força da vontade e da autonomia, que está diretamente relacionada à forma como ela vai se alimentar também, né? E a como ela vai se entregar ao sono à noite. Também tem gente que às vezes tem problema para a criança dormir,
E eu falo para observar também o movimento e a alimentação. Então, esses 3 pontos, eles são complementares e são de extrema importância quando a gente está falando do ambiente da alimentação. A gente observar esse brincar livre, esse movimento, e a gente observar também esse sono. Uma criança que dorme bem, que dorme cedo, dorme até o outro dia, ou descansa bastante, sabe? Assim, dorme a partir de uns 2 anos, umas 12 horas seguidas, uns 2 anos, né? Umas 12 horas seguidas, enfim. Eu sinto que é uma criança que vai estar mais disposta para se alimentar, para comer o que a gente ofereceu, que o adulto entende que é saudável e que vai querer guiar e oferecer para a criança. Então, eu sinto isso, assim, que eu queria pontuar. E quando a gente está falando de um bebê, assim, o sono, a gente, na verdade, é o sono às sonecas, né? É um bebê que dorme muitas vezes por dia. Essa coisa da rotina é uma coisa que eu até concordo com você, assim, e muito mais no início da introdução alimentar. Porque é bem comum que assim a rotina ela tente entrar de forma tão agressiva que a criança ela simplesmente não se ajusta, porque é uma mudança muito grande, né? Então, de uma certa forma, ela tinha uma livre demanda, onde não existiam horários pré-estabelecidos, por mais que tivesse, tinha uma certa flexibilidade, né? E, de repente, ela tem que almoçar, jantar, tomar café da manhã e lanche da tarde, e, além de tudo, mamar. E aí existe uma grande expectativa em que ela coma nos horários em que ela tem que comer, né? Mas, a própria soneca, ela vai, né? A gente tem muitas sonecas, depois as sonecas elas vão diminuindo, depois elas ficam uma soneca de manhã, uma tarde, e a gente vai ajustando isso aos poucos, né? Então, essa expectativa de que a rotina ela vai acontecer de uma hora para outra, ela é muito irreal, assim. Rotina é importante. Claro. E eu vejo isso na prática, a rotina é muito importante, mas é muito importante a gente também dar esse tempo de acomodação, não é? De sentir a coisa nova, da criança assimilar e aí acomodar e ela ficar dentro da rotina de uma forma ajustada, sem pressão ou sem uma mudança brusca, né? Porque... E é isso que eu quis dizer, Aline, assim, desculpa te interromper, mas com essa questão do ritmo, assim, não é que é perceber que para cada inspiração eu preciso de uma expiração. E a alimentação, e quando eu entendo o ritmo da alimentação, eu entendo que a alimentação é uma atividade de concentração. Que a criança, ela requer muita concentração. Ela tá muito conectada, ela tá quase que inspirando quando ela tá comendo. Para ela pegar aquele alimento, trazer até a boquinha dela, mastigar, Oi, você tá vendo? Para ela mastigar, engolir. Isso tudo requer muita concentração. E geralmente o que acontece é que as pessoas não entendem essa energia da alimentação. E às vezes, não, e aí tá, beleza, deixa eu só terminar o raciocínio. Então ela come, depois ela precisa de expirar. Então depois que ela comeu, é preciso dessa criança ir um pouquinho para fora, assim, sabe? Às vezes ela vai dar uma relaxada, ela vai ficar um pouquinho mais livre, porque ela já se concentrou muito ali. Então, é entender esse ritmo. Uma criança que brincou do lado de fora. Então, agora é hora de eu fazer uma transição. Então, vamos acalmar, vamos lavar uma mão, vamos cantar uma música, vamos fazer essa transição para ela chegar no momento da alimentação, que é um momento que vai requerer dela muita concentração. E o outro ponto seria esse, assim, da gente não respeitar o ritmo que a alimentação, por exemplo, requer, ou que qualquer outra questão da rotina. A criança, como eu falei, a alimentação ela é uma atividade de inspiração, de concentração. E aí, geralmente, a gente põe a criança sentada na frente da televisão na hora de comer. Ou enche de brinquedo, aquilo ali. E vai querer distrair ela para ela comer. Para ela comer logo e comer o que a gente quer. Ou seja, a gente está fazendo uma quebra muito brusca no que aquela atividade requer. E a criança não está se apropriando e não está, de forma alguma, se conectando com isso pode gerar, assim, tem consequências muito sérias para isso. Assim, a gente não está respeitando o que aquela atividade está pedindo dessa criança. Quando eu coloco ela na frente de uma televisão para comer, ela está até comendo. Ela come ótimo quando eu ponho na frente da televisão. Claro, ela nem percebe o que está acontecendo com ela. E lá na frente isso pode ter uma série de consequências, né? Um adulto que
que não consegue se apropriar e ter esse mínimo de autopercepção, assim, sabe? De perceber quem ele é, de se apropriar, de se responsabilizar pelo que está acontecendo na vida dele. Enfim, são várias coisas que a gente pode falar aí sobre esse tema. Então, o que eu queria ressaltar era isso, assim, sabe? Da gente perceber o que a alimentação, qual é esse ritmo dela, de estar atento a como que a gente vai preparar esse ambiente. Muito bacana. E deixa eu te perguntar mais uma coisa, que é uma dúvida bem frequente, assim, que a criança, então a gente passou um pouquinho, né, da introdução alimentar, eu tinha um bebezinho que ficava sentado, e etc, e agora eu tenho um bebê andante, né, então lá a partir dos 11 meses, mais ou menos, a maioria das crianças está já se levantando, andando pelo menos com apoio, e ela não quer mais parar no cadeirão, ela não quer mais ficar quieta. Então, como que essa questão do movimento influencia nesse momento? E assim, o que eu posso pensar, né? Então, meu filho não para quieto no cadeirão mais, não para. Na hora da comida, ele quer descer, quer ficar se mexendo, etc e tal. Não sei como que você percebe isso, assim. A primeira coisa que me vem, se alguém me trouxesse essa questão, é se ela está se movimentando bastante. Sabe assim, porque às vezes tem que ter esse equilíbrio, né? Então, se a criança está se movimentando bastante, provavelmente ela vai ter essa capacidade de inspirar, de sentar e se concentrar e ficar ali por algum tempo. Às vezes não o tempo que eu desejo, que às vezes a gente, é o que você falou, né? Tem uma expectativa ali, até do tanto que ela vai comer, ou do tempo que ela tem que ficar ali sentada. Verdade. Mas é o tempo dela. Às vezes o que ela já comeu foi suficiente, agora ela já quer expandir de novo, né? Ela já quer movimentar de novo. Mas a primeira coisa que eu avaliaria seria isso. Se eu observaria era se o meu filho ou a criança, se ela está se movimentando bastante com essa liberdade que eu falei, que é importante, né? Não toda hora alguém intervindo nesse movimento dela. Porque se ela estiver realmente movimentando, na hora de concentrar, ela vai concentrar. É só perceber se há esse equilíbrio nessa rotina, sabe? É quase que, né, uma coisa de observar mesmo. Se às vezes a criança está ficando muito em casa, está ficando muito dentro de um apartamento pequenininho, às vezes pode ir para uma praça, pode dar uma volta no quarteirão antes de uma refeição, para ela gastar um pouco de energia, sei lá, para na hora de chegar de comer ela conseguir estar ali mais presente. Legal. E aí, Aline, só mais uma coisa que eu queria colocar. Fala. Pode falar, por favor. Era essa questão dos rituais, que eu sinto também que podem apoiar muito, sabe? Na hora da gente olhar esse ambiente, né? Eu sinto que uma coisa que apoia a gente a estabelecer qualquer coisa, né? Seja um ritmo de sono saudável, um ritmo alimentar saudável, enfim, qualquer coisa. Eu sinto que os rituais, principalmente se esse ritual faz sentido para mim adulto, né? Ele me ajuda a trazer verdade, a conectar a criança com... Porque a criança, ela tá assim, tudo que eu faço, eu adulto faço, com amor, com verdade, a criança, ela venera aquilo, ela olha para aquele adulto fazendo algo que faz sentido para ele, e para a criança, aquilo ali já é maravilhoso, né? Assim, por si só ela já vai ter vontade de fazer aquilo. Então, se eu sou esse adulto, assim, eu me sento na mesa, mesmo que, tô com meu filho aqui, independente da idade dele, ele tá sentadinho aqui, né, já maiorzinho, já com uma criança que já tá nesse processo de introdução alimentar ou já se alimenta. Então, ela tá aqui do meu lado e a gente tá almoçando e ele vê aquele pai ali agradecendo por aquela comida, ou ele vê aquela mãe cozinhando e abençoando os alimentos e cantando enquanto cozinha. Às vezes ela fala um mantra, às vezes ela canta uma música, às vezes ela simplesmente pica a cenoura, extremamente agradecida por ter colhido aquela cenoura na horta dela, ou de ter comprado uma cenoura bonita na feira, enfim. E ela vê esse movimento do preparo, ela vê a forma como eu me alimento, como eu interajo com esse alimento, isso já é extremamente inspirador para motivar essa criança a comer, sabe assim, a ir em direção com mais abertura para aquele alimento. Por isso que eu falo que é importante a gente revisar também a nossa história.
E aí eu sinto que tem alguns rituais que mesmo que a gente às vezes eu faço mentalmente, ou que a gente nunca se atentou, mas que podem começar a fazer sentido, e eu sinto que às vezes introduzir esses rituais podem apoiar muito a gerar isso que eu estou falando. Por exemplo, o João, meu filho, quando ele tinha 3 anos, né, ele frequenta uma escola Waldorf. E quando ele tinha 3 anos, desde 3 anos, 2 anos e 8 meses que ele entrou na escola, ele aprendeu uma musiquinha que eles cantavam antes do lanche. E até hoje a gente canta essa música antes da hora do almoço e do jantar na nossa casa. Hoje, se a gente esquece, o Lucas lembra, que é o pequenininho de 2 anos. Às vezes a gente está num restaurante e o Lucas fala, vamos fazer a Terra Mãe? Que é a música. E aí a gente faz meio baixinho, assim, morrendo de vergonha, a gente faz. Então, às vezes a gente está ausente naquele momento da refeição, estou ainda com a cabeça no trabalho, e esses rituais, eles nos ajudam a centrar, a vir para esse momento, sabe? E porque a criança, ela está muito presente e muito atenta. E a abrir essa possibilidade de estar todo mundo ali celebrando, compartilhando e vivenciando, equilibrar, sabe? Equilibrar a energia da família e todo mundo vir para esse momento com mais consciência, com mais presença. Então, às vezes, cantar uma música, simplesmente fechar o olho e agradecer por aquele alimento. Enfim, eu acho que tem várias coisas que podem apoiar. Olha, se eu não me engano, Aline, a gente está gravando isso daqui antes do congresso. Vai ter gente que vai perguntar como que é a música que eu canto na minha casa. Todo mundo pergunta. Então eu vou cantar ela para a gente ir finalizando, assim. Tá bom. E para inspirar também. É uma música bem pequenininha que é assim. Eu sou péssima cantora, mas só para inspirar vocês aí. E pra gente fechar. Então a música é assim. A terra mãe nos fez nascer. O sol pai nos fez crescer, que bom, agora vamos comer. Muito obrigado, vamos dizer, que bom, que bom. Aí a gente dá a mão e fala, bom apetite pra todo mundo. É isso. Que bonitinho. Muito bacana, Clarissa. Se você pudesse deixar uma mensagem final, assim, para quem está assistindo a gente, qual seria? Bom, acho que para as mães se culparem menos, se conectarem mais com essa história delas de alimentação, entrarem num espaço de perdão, de cura nisso e olharem para essas crianças que estão chegando agora como um presente do universo, como uma grande oportunidade de ressignificar a história delas, pessoal, e fazer tudo assim, né? Sinto que é uma grande oportunidade que a vida nos entrega de fazer diferente, com mais consciência. Então, é realmente se entregarem aí a essa relação que a gente tem muito a crescer e inspirar os nossos filhos. Muito legal. Isso. Parabéns, viu? Obrigada por tudo. Obrigada por todo o conhecimento, toda a reflexão. Acho que é isso essa é a importância desse evento, assim, de estar trazendo tanta gente diferente e que tem esse olhar mais amplo, sabe? Pro que está dentro do momento da refeição, que, né, vai muito além, vai para nossa casa, nossa família, né, nossos amigos, nosso trabalho, é muita coisa que a gente traz. E espero que tenha sido um ótimo momento de reflexão aí para todo mundo que está assistindo a gente também. Obrigada de coração, Clarissa. A gente vai deixar aqui no final os contatos da Clarissa, se vocês quiserem procurar ela depois nas redes sociais, tá? E vocês podem tirar dúvida com ela também, tá bom? Obrigada. Obrigada a você, Aline. Um beijo para todo mundo que está assistindo e espero vocês na Bifamily também.